Amigas, amigos, olá! Terminada a COP29, a Conferência das Partes no Azerbaijão sobre Mudanças Climáticas e a reunião do G20 aqui no Brasil, vamos nesse vídeo de hoje trabalhar alguns resultados dessas conferências. No vídeo da semana passada nós já trabalhamos a COP16 da biodiversidade na Colômbia, a COP29 que estava em andamento, assim como a reunião do G20 que estava por ser iniciada. Agora a gente pode então ver o resultado dessas últimas duas reuniões, a COP29 e a reunião do G20. Nós tivemos reuniões nas quais houve avanços, principalmente no que diz respeito ao G20 sob a presidência do Brasil. Entretanto, esses avanços não deixaram de ser tímidos. Houve frustrações muito graves, em especial na COP29. E nós temos um mundo preocupante, independentemente dos parcos avanços que ocorreram na reunião do G20. Vamos então ao nosso videozinho de hoje, começando com o que é o G20. No vídeo da semana passada nós já trabalhamos a ideia de COP, a COP da biodiversidade, a COP das mudanças climáticas, a Conferência das Partes, que é uma forma institucional organizada sob a égide da ONU, a partir da Rio 92, para tratar dos avanços na conservação ambiental da biodiversidade, na contenção das mudanças climáticas, conferências que são feitas pelos países do mundo. A reunião do G20, o que é então agora o G20? O G20 é um grupo de países. Como grupo de países, ele tem uma flexibilidade de adesão e de regras. Grupos são formados por países que se sentem mais ou menos parecidos e ou têm objetivos comuns e acreditam que vão atingir esses objetivos mais facilmente coletivamente. Assim acontece com o G7, com o G77, assim acontece com o G4, assim acontece com o G20. O G20 se criou no final dos anos 1990, ele foi criado no final dos anos 1990, em 1999, mas a sua primeira reunião só aconteceu em 2008, no contexto de crise econômica mundial. Havia um grave problema na economia mundial, a falta de recursos do setor bancário e a potencial inadimplência dos países nas suas dívidas soberanas. Os países poderiam não ter recursos para o pagamento das suas dívidas externas e o FMI se sentia pouco forte para gerenciar esse cenário, precisando de mais recursos de outros países. O G7 era, em grande parte, a origem, a agudização da crise de 2008. Então foi acionado o G20 pela primeira vez, a primeira reunião que aconteceu nos Estados Unidos. E os países do sul global participantes do G20 foram os principais países que aumentaram seus aportes de recursos no Fundo Monetário Internacional, dando ao órgão robustez para contribuir no enfrentamento da crise de 2008. Isso já mostrava um cenário bastante interessante. A ideia de mundo unipolar demandada pelos Estados Unidos na virada do século XX para o século XXI era evidentemente insustentável em um mundo no qual os Estados Unidos criaram a crise econômica mundial, a crise de 2008, e não tinham competência para sua superação, não só os Estados Unidos, como os países do norte global, os países do G7. Daí a ideia de um mundo efetivamente multipolar que se mostrava nesta primeira reunião do G20 que aconteceu lá nos Estados Unidos e com a participação, entre outros, do presidente Lula no seu segundo mandato presidencial. Nós tivemos então agora a nossa reunião do G20 aqui no Brasil. No Brasil porque o país que é presidente rotativo do G20 faz a reunião ao final da sua presidência rotativa. Então é escolhido um país presidente rotativo por ano. E o Brasil pela primeira vez teve a presidência do G20 desde o final de novembro do ano passado até agora novembro de 2024. E o Brasil teve uma presidência bastante ativa, eu poderia dizer, principalmente no que diz respeito a uma agenda social. Daí nós termos criado, isso é uma criação brasileira, o G20 social, temas: desigualdade social, inclusão, desenvolvimento humano sustentável. Vocês podem pensar, sim, mas esses são temas correlatos aos debates da própria reunião do G20.
Mas no G20 social nós temos um destaque para a sociedade civil. Enquanto a reunião do G20 tem por destaque os chefes de Estado, é uma reunião em última instância estatocêntrica, o Estado é o centro, é o polo dos debates, nessa reunião não, é a sociedade civil que apresenta as suas demandas, que apresenta os seus encaminhamentos de superação de problemas. E mais, não apenas o Brasil lançou essa ideia, não é uma modinha besta, porque já há um comprometimento do próximo presidente do G20, a África do Sul, de fazer na conferência no ano que vem, em novembro do ano que vem, na África do Sul, antes da conferência do G20, mais uma conferência do G20 social. Então, isso é uma inovação brasileira dentro de uma agenda brasileira de apelo social dentro do G20 ao longo de 2024. Bom, mas o que foi debatido propriamente na cúpula, o que se avançou ou não nestes debates? Temas principais da cúpula: reforma da governança global, daí a demanda brasileira mais uma vez apresentada, e sob crescentes apoios internacionais de reforma do Conselho de Segurança da ONU. Não apenas reforma do Conselho de Segurança da ONU, mas também governança dentro dos bancos de fomento, Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mas também do Fundo Monetário Internacional. Há grandes economias mundiais que participam muito pouco em voto dentro dessas organizações. Na verdade, essas duas organizações, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, têm a maior parte dos seus votos vinculados aos países da Europa Ocidental, União Europeia em especial, União Europeia em geral, e os Estados Unidos. Lembrando que no Fundo Monetário Internacional, por exemplo, para se atingir uma condição de aprovação de uma medida, são necessários 70% das cotas votantes. Estados Unidos e União Europeia têm juntos mais do que isso. Então, na verdade, Estados Unidos e União Europeia têm na prática poder de veto nessas instituições. Daí a demanda de reforma, não apenas do Conselho de Segurança, mas de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Também tivemos como temas centrais o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a questão da sustentabilidade, com potencial destravamento da COP29, que estava acontecendo concomitantemente lá no Azerbaijão, lá em Baku, no Azerbaijão. Outros temas trabalhados: condenação a conflitos em Gaza e Ucrânia. Houve uma condenação bastante contundente das ações de Israel em Gaza e a escalada no Líbano. Houve também uma demanda, uma exortação de cessação de hostilidades na Ucrânia, mas com a peculiaridade de não haver aceitação da Rússia, o que é importante do ponto de vista diplomático. Não houve, portanto, um aumento de pressão diplomática em relação à Rússia, o que é um recurso de facilitação de eventuais negociações de superação deste conflito. Mais ainda, taxação dos ultra-ricos. Era uma proposta brasileira lançada lá no ano passado, no final da presidência indiana. É uma proposta que retoma a velha taxa Tobin, a ideia de tributação de setores mais endinheirados da sociedade em escala mundial, com vistas à formação de um fundo de investimento para a superação da pobreza, para a superação dos problemas da fome. Um percentual mínimo de recursos taxados sobre aplicações financeiras especulativas de circulação mundial daria margem para esses investimentos. É uma demanda histórica dos anos 1970 e 80 e que o Brasil retomou com mais força agora no final do ano passado e ao longo do seu ano em presidência. Isso está na declaração final. Não tem uma contundência tão significativa, por pressão adivinha, dos Estados Unidos. E, consequentemente, acabou se colocando na declaração final a ideia de preservação da soberania dos países dentro de uma lógica de tributação internacional mundial. Isto é, a tributação continua sendo um recurso nacional e não internacional de pressão, de tratado, por exemplo, tributário entre os países, mas não deixa de estar na declaração, e isto dá mais força para esta ideia no cenário mundial. Finalmente, nós temos ainda Marco Global da Biodiversidade, de como em Montreal. Isso retoma a COP16 da Colômbia, a COP15 de Montreal em 2022. Na COP15 foi lançada a ideia de estabelecimento de 30% de área no planeta de conservação ambiental, com vistas a que nós minimizássemos o ônus de perda de biodiversidade. Não apenas, nesta mesma proposta, nós temos a redução de 500 bilhões em subsídios prejudiciais à questão ambiental. Isto foi colocado no texto final e lembrando, todos os países, inclusive
inclusive a disruptora Argentina, inclusive os Estados Unidos, validaram isso no texto final. Finalmente, reforma do comércio com reativação da OMC. Isto olha principalmente para os Estados Unidos, era uma estratégia de Obama, que foi mantida por Donald Trump, que foi mantida por Biden, de esvaziamento da Organização Mundial do Comércio. A OMC tem juízes no seu chamado órgão de apelação que julga disputas entre países. É o órgão mais importante da OMC, porque ela serve para regularizar, segundo as suas regras, o comércio mundial. E quem julga isto se as regras estão sendo implementadas adequadamente? O órgão de apelação. Este órgão não pode funcionar, segundo o estatuto da organização, com menos de 3 juízes. Mas os Estados Unidos, do presidente Obama, começou com uma estratégia de vetar novos juízes para o órgão de apelação. O juiz ficava velhinho, se aposentava e o novo juiz acabava sendo vetado, até que o órgão passou a funcionar com 2 juízes, isto é, o órgão não está mais funcionando. Daí a demanda de reativação. Lembrando, Biden estava na reunião, a delegação americana assinou a declaração final, assinou esta necessidade de reforma da Organização Mundial do Comércio. Mas o aspecto talvez mais sensível entre esses temas trabalhados seja a Aliança Global contra a Fome e a questão da sustentabilidade. 2 temas realmente bastante emergenciais do tempo presente e muito caros à presidência brasileira na reunião do G20, durante a sua presidência do G20. Vamos dar uma olhadinha como isso se desenrolou. Primeiro, a Aliança Global contra a Fome, um grande avanço produzido pelo Brasil na presidência do G20. Isso é um legado muito interessante que a nossa diplomacia deixa depois da sua presidência. Estabelecimento de metas pelos países. Então, metas, nós temos hoje oscilando entre 700 e 800 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave no mundo. Então, como reduzir, como resolver esses problemas? Nós temos metas, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E foi inclusive levantado no texto final que 17% dessas metas foram atingidas até agora, devem ser atingidas até 2030. Tá? Então nós temos metas e nós podemos mensurar se elas estão chegando, se nós estamos chegando mais próximos delas, se nós estamos ultrapassando essas metas ou não. Assim como os objetivos nacionalmente determinados do IPCC, do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. O próprio país é que declara quanto ele vai reduzir na emissão de gases de efeito estufa. Então tem uma meta a ser atingida. Qual é a meta para a fome? É isso que vai ser estabelecido na Aliança contra a Fome e contra a Pobreza. Mais financiamento, precisa de dinheiro. Dinheiro para a biodiversidade, para as mudanças climáticas, para o combate à fome. Então haverá, dentro da lógica de governança, dentro da lógica de administração desse esforço, escritórios em escala mundial. O escritório em Washington, nos Estados Unidos, a economia mais importante, o país mais importante do cenário mundial na atualidade. O escritório na Itália, onde nós temos a sede da FAO, a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação. Foi uma crítica que foi levantada ao longo deste ano, uma crítica infundada, de que a Aliança Global contra a Pobreza e a Fome competiria com a FAO. Não é uma competição, é um somatório de esforços, Inclusive, haverá escritório da Aliança em Roma, junto com a FAO da ONU. Escritório em Addis Abeba, na Etiópia, que por sinal é um país BRICS, e em Brasília, e possivelmente outros escritórios em outras partes do mundo, dentro desta lógica de agregação de novos países. Recursos de governos e instituições e bancos, empréstimos ou recursos não reembolsáveis, dinheiro para o combate à fome e à pobreza. E esse dinheiro não está apenas levantado como hipótese, a gente já tem alguma concretude nisto. O Banco Interamericano de Desenvolvimento abriu uma linha de crédito de 25 bilhões de dólares para a aliança. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, vulgo Banco Mundial, já fez o comprometimento de recursos não reembolsáveis. Isso é interessante, porque não é um empréstimo que você tem que pagar de volta com taxas de juros as menores que sejam. É um recurso não reembolsável, é um recurso que sai do Banco Mundial e não é para ser devolvido nessa lógica de combate à fome e à pobreza. E o que quer esta
esse combate à fome e à pobreza, que é se alinhar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de combate à fome e à pobreza. E agora, mensurando, de novo, as metas. Até 2030, 500 milhões de pessoas com transferência direta de renda. Renda é chave de segurança alimentar. E, portanto, com dispositivos de transferência de renda, é possível se atingir isso mais facilmente. O Brasil tem essa expertise através, por exemplo, do Bolsa Família. Então, a ideia de ampliar internacionalmente uma experiência tão bem sucedida como a experiência do Bolsa Família. Mais 150 milhões de crianças com alimentação escolar, também é uma experiência bem sucedida aqui no Brasil. Então as crianças em tempo escolar cada vez ampliado, cada vez maior, mas com alimentação dentro da escola, garantindo consequentemente segurança alimentar para essas crianças. 200 milhões de mulheres e crianças de até 6 anos de idade com saúde e acompanhamento de gestação e primeira infância. Fome é um problema multidimensional. Não adianta a pessoa ter acesso à alimentação, mas ela estar acometida de doenças que fazem com que os nutrientes não sejam adequadamente absorvidos pelo corpo. Isso nós sabemos através da LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui do Brasil, de 2010. E daí é a contribuição brasileira disso para o cenário mundial. E, finalmente, 100 milhões de pessoas com emprego e dentro de uma lógica de empreendedorismo até 2030. Então, nós temos já metas de amplo alcance delineadas que os diferentes países do mundo devem aderir e contribuir com as suas próprias metas dentro de uma lógica de governança e com financiamento. É uma grande sacada, é um grande legado do Brasil dentro desta reunião do G20 após a sua presidência no G20. Se a Aliança contra a Fome é um grande avanço, nós temos uma grande decepção na COP29. A COP29 começou antes da reunião do G20 e terminou depois. Lembrando, a reunião do G20 é aqui no Rio de Janeiro, a COP29 lá no Azerbaijão, lá no Cáucaso, né, nos limites entre a Ásia e a Europa. Muitos diplomatas viajaram do Azerbaijão para o Rio de Janeiro no G20. Muitos diplomatas, muitos chefes de Estado, muitos ministros, secretários de governo viajaram de volta para o Azerbaijão, principalmente tentando fazer o destravamento das pautas de financiamento, resistência dos países centrais. Nós temos uma proposta lá de 2009 de 100 bilhões de dólares anuais levantados pelos países ricos em investimentos no sul global no que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Nunca esses valores parcos foram atingidos. E mais, é uma proposta antiga, esses valores já foram dilapidados pela inflação. Isso precisava ser ampliado. Ampliado não apenas porque o valor já foi dilapidado pela inflação, ampliado porque o problema ambiental se tornou mais grave nos últimos anos. Daí a ideia de 1,3 trilhões de dólares de financiamento anual proposto na reunião na COP29. Desse 1,3, quanto foi acordado? 250 ridículos bilhões de dólares anuais foram acordados. Isso na sexta-feira. As negociações continuaram depois do fim oficial da COP29 e acabaram resultando num valor que ainda é vergonhoso, 300 bilhões de dólares de financiamento do norte global para a contenção das mudanças climáticas. É um valor vergonhoso que não resolve o problema, principalmente aliado a um outro aspecto da COP29. Não houve na declaração final a ideia de banimento de uma economia do petróleo. Então, uma estrutura produtiva baseada no petróleo. O problema que aconteceu na COP anterior, nos Emirados Árabes Unidos. E é que aparece, então, mais esse vício das COPs. Então, as COPs de mudanças climáticas feitas em países que são fortes exportadores de combustíveis fósseis, que são dependentes das exportações de combustíveis fósseis. É o caso dos Emirados Árabes Unidos e do Azerbaijão. Como resultado, um peso muito forte em delegações ligadas ao petróleo, os lobistas do petróleo, que acabaram resultando nisto, né, no problema de não haver um financiamento mais amplo para as mudanças climáticas, para a contenção das mudanças climáticas, e não haver uma estrutura declarada de mudança do paradigma técnico para além de uma economia baseada no petróleo. São problemas para nós por quê? Porque a próxima reunião é no Brasil.
né? Então, como as duas últimas COPs, nos Emirados Árabes Unidos e agora no Azerbaijão, não resolveram os problemas centrais, então todo mundo está olhando a partir de agora para Belém, para a próxima reunião aqui no Brasil, a COP30. Vamos ver como é que o Brasil consegue, ao longo do ano de 2025, organizar essas negociações, esses debates, para, quem sabe, encaminhar uma solução na COP em Belém. Temos, portanto, uma frustração. O G20 não contribuiu para destravamento financeiro e um relatório final mais adequado na COP29, mas o G20 contribuiu para outras coisas, a ideia de taxação de ultra-ricos, a ideia de aliança global contra a fome, contra a pobreza, bastante interessante. Mas há quem diga, como nesse artigo da The Conversation, que o Brasil fez bem, mas enxugou gelo no cenário mundial. E por que ele enxugou gelo? Porque o G20 não tem força, por mais interessante, potente que seja essa organização, para mudar aspectos muito ruins do cenário mundial que são dados na atualidade. Vamos dar uma olhadinha neles? O G20, problemas, mundo crescentemente nacionalista e de extrema-direita, mais ainda com esboço de blocos de alta competitividade, de um lado Estados Unidos e União Europeia, de outro lado China e Rússia. Esse cenário reduz a lógica de cooperação entre as partes, entre os diferentes países a partir de uma lógica nacionalista, entre os diferentes blocos constituídos ou que estão em constituição, Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia. Tudo isso, entretanto, é piorado com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que tem uma prática do seu último governo isolacionista e de dilapidação do multilateralismo das instituições multilaterais, como o G20, como bancos de fomento, como a OTAN e assim sucessivamente. E, portanto, em uma presidência de Donald Trump, agora, a partir de 2025, nós devemos ter ainda mais problemas nesta governança mundial, que seria a chave de avanços de superação de problemas a partir, por exemplo, de uma instância como o G20. Foi, portanto, uma presidência bastante positiva do Brasil no cenário do G20 ao longo do último ano, mas que enfrenta esses problemas, que vai enfrentar esses problemas a partir do ano que vem, dentro da nova presidência agora da África do Sul. É isso, gente. Nós tivemos então um videozinho rápido sobre o G20 e um diálogo com as frustrações da COP29. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca desses temas, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.